Amém? Filipenses capítulo 3, versículo de número 1. A gente vai ler a carta toda, o capítulo todo, e depois a gente vai frisar em 3 versículos que estão ali no meio, mais ou menos, tá? Vamos lá. Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós, os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Versículo 4. Se bem que eu, olha isso, irmãos, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça não há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Aí o versículo 12 vai começar um novo bloco, vai dizer assim: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alto, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós, porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si mesmo todas as coisas. Amém? Pai, nós acabamos de ler a Tua Palavra e pedimos que por revelação, Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Senhor. Eu não me sinto capaz aqui, Deus, de ministrar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas eu sei, Deus, que o Teu Espírito há de nos capacitar, Senhor, tanto para ministrar como também para receber a Tua Palavra
que certamente falará ao nosso coração e trará, Senhor, ó Deus, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pensando naquilo que a gente acabou de ler e observando o exercício da fé do apóstolo Paulo, nós temos aqui algumas preciosas lições na biografia do apóstolo Paulo que podem trazer para nós algumas certezas para o nosso coração. E dentre essas certezas que a palavra vai nos trazer ao nosso coração, nós temos aqui algumas lições que são muito particulares, que são muito práticas também, que tem tudo a ver com a nossa realidade nesse mesmo momento que nós estamos vivendo. E isso fala para nós de uma fé que persevera, de uma fé que tem um alvo, de uma fé que tem um objetivo a alcançar. E a gente observa na vida do apóstolo Paulo, por exemplo, que ele tinha esse foco, né? O foco de encontrar em Cristo o destino da sua vida. Uma vez que ele se viu diante da pessoa de Jesus Cristo no caminho de Damasco, e ele teve aquele primeiro encontro com Jesus, onde ele vive ali, sofre uma conversão da parte de Deus, né? Porque ele recebe ali a visitação de Jesus, e Jesus fala com ele: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E a partir daquele momento, Paulo, então, ele entra em choque, ele entra numa situação em que ele está, mesmo no zelo da lei que ele tinha, e ele chega a dizer isso, que ele era perseguidor da igreja, mesmo nesse zelo, ele percebe que ele está fazendo, na verdade, andar contra a vontade de Deus, quando ele, na verdade, intencionava andar na direção de Deus. Ele tinha a intenção de fazer a vontade de Deus dentro do judaísmo, quando ele, de repente, se depara fazendo o contrário, entrando em conflito contra Deus e vivendo uma vida longe de Deus, ao contrário daquilo que ele esperava e que ele imaginava que estava fazendo. E aí a gente tem aqui o apóstolo Paulo, depois dessa conversão, colocando toda a sua vida em cima dessa crença, em cima dessa fé. Você vê o apóstolo Paulo agora depositando todas as suas energias, todos os seus recursos, não somente energias físicas, energias intelectuais, e também todos os seus recursos, ele coloca tudo isso a favor dessa fé que ele tem. E isso você observa que na verdade não é uma coisa muito difícil para ele. Porque na verdade, mesmo no judaísmo, mesmo na cegueira do pecado, Paulo deposita toda a sua fé, toda a sua força, todo o seu intelecto, todo o seu trabalho, tudo que ele tem, ele deposita isso naquela fé que ele tinha. Que era a fé no Deus único, no Deus vivo do Antigo Testamento e na lei mosaica. Então ele põe a sua fé nisso e ele tem essa característica de ser alguém que entrega tudo. Sabe, eu vejo isso acontecer na vida de uma pessoa quando ela se converte. E geralmente, irmãos, em termos de esforço e de entrega, a gente vai ver essa mesma entrega e às vezes até maior na vida de uma pessoa. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu pai. O meu pai era católico e ele era muito católico. Ele tinha, na época da Páscoa, ele ia até a procissão. Não sei se os irmãos já chegaram a fazer isso, mas ele ia até a procissão. E na procissão tinha aquela encenação. A encenação de Jesus indo para a morte na cruz, aquela coisa toda. E tinha aquela via crucis, e o pessoal ia cantando, chorando. E a cruz era levada com o Jesus morto ali na cruz, né? A cruz era levada e as pessoas iam se benzendo, aquela coisa. E meu pai levava aquilo tão a sério que parecia um teatro, né? Sabe quando o ator ele encarna o personagem e ele vive aquele personagem e faz aquele personagem ser tão real que você até chora com a cena? O meu pai fazia isso, e não é que ele estava fazendo teatro, é que na verdade ele tinha essa fé. Ele acreditava que Jesus era daquele jeito ali mesmo, e ele ia ali seguindo aquilo ali. E eu via aquela devoção do meu pai, desde pequeno, naquela situação. Só que depois de alguns anos, nossa família se converteu através, né, eu fui o primeiro em casa que viveu a conversão. E depois os meus pais foram se convertendo, e quando meu pai se converteu, eu percebi o seguinte, irmãos,
que toda aquela devoção que ele tinha para a estátua, para a Senhora Aparecida, aquela coisa toda, ele transferiu toda aquela devoção que estava canalizada no lugar errado, ele transferiu para Jesus. E toda aquela força que ele tinha na devoção que ele tinha errada, ele colocou essa força agora na devoção em Jesus. E agora você vê que ele, muito mais do que antes, ele está devoto mesmo, ele está entregue mesmo a Jesus. E é bonito de ver isso. É bonito de ver a conversão e a transformação. E Paulo, de fato, ele está aqui experimentando isso. Paulo está vivendo isso, essa transformação, onde ele coloca a sua vida a favor de algo que ele crê. Ele coloca todas as suas energias, todos os seus esforços, ele coloca isso agora em prol de Cristo. Ele coloca todo o seu trabalho a favor do Evangelho, porque ele crê que aquele Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem, como ele mesmo diz em Romanos 1. E aí, quando você observa o início desse capítulo, Paulo exortando a igreja de Filipos, uma igreja que, embora que nem o pastor falou ali, né, que a Lídia não fala de dinheiro, aquele texto ali não fala de dinheiro, mas a única igreja, segundo o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 4, a única igreja que participou no ministério dele, no dar e receber, ou seja, na questão financeira, foi a igreja de Filipos. E ela não tinha obrigação financeira com ele. E essa igreja sustentou o ministério e a obra missionária dele de uma forma tão amorosa e tão linda, que é uma das igrejas que mais marcaram a vida de Paulo. Tanto é que ele fala isso no finalzinho do capítulo 4. Porque eles deram daquilo que eles podiam e muito além daquilo que eles podiam, e foram participantes nos sofrimentos de Paulo, estando com ele presentes aqui na missão. E aí o que acontece? A gente vê que o apóstolo Paulo tem uma relação com essa igreja tão extraordinária, tão interessante, que ele vai mostrando aqui, dentro daquilo que ele vai ministrando, vai falando aqui, ele vai mostrar algo que tem a ver com a prática de vida, com o desenvolvimento da nossa vida cristã, que vai revelar para nós alguns passos, para que a gente não perca essa devoção, para que a gente não perca essa chama queimando no coração por servir a Jesus. Porque a gente observa que no passar de alguns anos, no passar de meses até, né, após a conversão, às vezes a gente ouve muito essa expressão, o primeiro amor, e aí a gente vê que as pessoas, elas vão se deixando levar pelas coisas do mundo, pelas questões da vida, e elas vão se esfriando na fé, e daqui a pouco aquela fé já não é mais a mesma, e a gente vai percebendo essa queda, né? Esse esfriamento da vida cristã, e o apóstolo Paulo traz aqui algumas lições da própria vida dele, dessa entrega, dessa dedicação dele, para que a gente não venha se deixar levar por qualquer que seja a circunstância que possa nos fazer esfriar. E a gente vê o apóstolo Paulo dizendo algo, por exemplo, né? Quanto ao zelo, versículo 6, ele vai falando das características dele, versículo 7, mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Por quê? Porque Paulo vai falando aqui em relação até um orgulho que ele tinha, que era tão grande por tudo aquilo que ele conquistou dentro da carreira farisaica dele, né, da carreira ministerial dele lá no judaísmo. Isso tem a ver com aquilo que ele está falando, na verdade, aqui a partir do versículo 12, que ele diz assim, no 13, né? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu creio que esses dois versículos resumem a postura do apóstolo Paulo, para que ele não se deixe prender a nada, para que ele não se deixe ser levado por nada, e ele continue focado naquilo que ele tem que focar, que ele continue perseverando naquilo que ele tem que perseverar, para que ele nunca saia daquele ponto onde ele entendeu ser o alvo para a vida dele, entende? E aí o que acontece? Quando ele coloca aqui, por exemplo, irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás.
ele mesmo, nos versículos anteriores, vai trazer aqui algo interessante para nós. Porque quando a gente pensa em esquecer o passado, a gente pode pensar o seguinte, Maria: não, vou esquecer as coisas ruins que aconteceram na minha vida. E de fato, a gente não tem que ficar remoendo as coisas ruins, porque elas vão prejudicar a nossa vida, vão prejudicar o nosso ministério, vão prejudicar a nossa fé. Só que Paulo aqui fala de esquecer o passado, mas ele também nos faz lembrar, por exemplo, que o passado ele pode ser para nós não somente um passado de dores que nos prende, porque quantas vezes a gente vê pessoas que estão presas ao passado por causa de um trauma que viveu, por causa de uma perda que teve, né? Às vezes um cara tem uma empresa, uma falência, uma traição na família, uma traição da esposa, uma traição do esposo, uma situação que aconteceu no passado e que faz com que essa pessoa fique paralisada, faz com que essa pessoa não ande, faz com que essa pessoa, né, não tenha mais experiência com Deus, ela fica presa ao passado. E ele diz assim que ele não tem, não que eu já tenha alcançado o quê? Nos versículos anteriores ele vai dizer o seguinte, né, para conhecer Cristo, e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver, versículo 11, se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Ou seja, ele está falando assim, a minha salvação, eu ainda vou alcançar a finalização, porque nós sabemos hoje que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos ainda no dia de Cristo. Só que Paulo, ele entende isso e ele fala exatamente isso, né? Identificando-me com Cristo na sua morte. No versículo 11 ele diz, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos, não que eu já tenha alcançado o quê? A ressurreição. Paulo se vê ainda no trajeto, ele se vê ainda alcançando a ressurreição, não já tendo alcançado. Ele se vê aqui no trajeto, indo para o foco que ele tem, que é o que está com Cristo ressuscitado, ou seja, estar eternamente com o Senhor. A sua salvação aqui é o foco dele. A salvação de Paulo, a experiência de estar na presença de Jesus glorificado, é o foco de Paulo. A eternidade é o foco de Paulo. As coisas espirituais são o foco de Paulo. Aí no versículo 12, ele diz, né, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Ou seja, eu fui alcançado por Jesus para ser salvo. Jesus me alcançou, Jesus estendeu as suas mãos e por misericórdia me resgatou. Entende, irmãos? E ao mesmo tempo que Jesus me resgatou para eu estar com Ele, eu também agora preciso permanecer nessa trilha, nesse caminho, para que eu possa estar com Ele. Paulo está dizendo exatamente sobre isso em relação ao Evangelho. Não que eu tenha alcançado, nem que eu seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo pelo que também fui alcançado por Cristo Jesus. Aí ele começa no 13, é onde eu estou falando aqui. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Eu não penso que eu sou tão arrogante assim, ao ponto de dizer, não, eu já estou salvo, já estou. Paulo se vê numa situação onde ele é humano. Paulo se vê numa situação onde ele percebe, e isso já depois de caminhar com Cristo por muito tempo, de que a arrogância de se colocar diante daqueles que estão ali diante dele como alguém superior, essa arrogância não pode existir mais. Ele coloca aqui, dizendo exatamente que ele procura alcançar, e ele fala, mas faço o seguinte, eu não penso, versículo 13, que eu mesmo já tenho alcançado. Porque eu sou humano e eu posso cair, de repente cair da graça, como outros caíram. Até no final, né, de Filipenses, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Não, no final de outra carta, ele vai falar de homens que caíram da graça. Homens que se apostataram da fé, que em outro momento estavam caminhando com Cristo, mas que agora se afastaram da fé e estão trabalhando contra Cristo.
Então ele coloca aqui dizendo o seguinte, né? Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que ficou para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, esquecer do passado. Deixar as coisas do passado no passado. E aí quando a gente fala do passado, tanto as dores e dificuldades e afrontas e perseguições que às vezes a gente viveu, ou traumas que a gente sofreu, como também, irmãos, conquistas, coisas boas. Passado. Passado não é só coisas ruins. Passado é tudo que está relacionado à sua história. Do ontem para trás, ou do algumas horas para trás. Tudo que já passou na sua vida. Todas as conquistas que você obteve. Todos os bons resultados que você já teve na vida. Todas as vezes que você dobrou o joelho e fervorosamente orou a Deus e você ouve resposta de Deus. Se esquece de tudo isso. Para que você não fique preso ao passado, talvez com o passado glorioso, sendo um saudosista, dizendo assim, nossa, como era bom na época de 1900 em Guaraná com rolha. Quando eu orava e Deus ouvia a minha oração. Quando eu falava com Deus e as coisas aconteciam. Quando eu orava e o fogo descia do céu, como Elias fez. Quando eu tinha uma disposição maior para servir o Senhor. Oh Deus, oh meu Pai, como era bom aquela época. Meu irmão, não vai adiantar a gente ficar lamentando o passado. Aquele passado glorioso. E Paulo fala que ele poderia se orgulhar do passado dele. Porque se ele fosse alguém que pudesse orgulhar, ele mesmo fala isso, no versículo 3, porque nós somos circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu era fariseu, eu era isso, cara, eu tenho uma ficha extensa de serviços prestados a Deus. Eu poderia me orgulhar desse passado maravilhoso, mas ele diz que ele considera, versículo 8, no finalzinho, eu considero todas essas conquistas como cocô. Desculpa a palavra aqui, irmãos. O que é esse termo? Cocô de vaca. Paulo está dizendo assim, tudo que eu conquistei no farisaísmo, todos os serviços que eu prestei para Deus, todas as conquistas que eu tenho, todos os diplomas, todas as coisas maravilhosas que eu conquistei lá no meu passado, eu considero como esterco. Eu considero como algo que não tem mais valor, para que possa ganhar Cristo. Finalzinho do versículo 8. Para que possa ganhar Cristo. Porque tudo que a gente conquiste, por maior que seja nessa vida, tudo se compara, quando coloca diante de Cristo, tudo é nada. E só Cristo é tão grande e precioso para nós, e que nada pode substituir o valor que Ele tem nas nossas vidas. Por isso Paulo considera tudo como esterco. E o passado fica lá no passado. Mesmo as conquistas e mesmo as dores. Porque em outro momento Paulo vai falar das dores que ele sofreu no ministério. Das perseguições. Dos açoites que ele teve. Das pedradas que ele tomou, das noites mal dormidas, das mordidas de serpente, das perseguições que ele sofreu, dos naufrágios, do frio, da fome, da seca, da dificuldade financeira. Até mesmo nessa carta ele chega a dizer, posso todas as coisas. A gente usa esse versículo de forma errada, eu posso tudo em Deus, Deus vai me fortalecer. Não, ele diz assim, eu posso passar necessidade, como posso passar momentos de abastança. Eu posso todas as coisas, tanto passando necessidade, posso ter dificuldade financeira, como posso ter riquezas. Eu posso tudo em Cristo Jesus. Eu não vou deixar o amor de Jesus por causa de ter muito ou de não ter nada. Eu vou equilibrar minha vida na fé. E aí o que ele nos ensina aqui é que o passado fica para trás. O passado deve ser lembrado como algo que faz parte da nossa história, que construiu os ladrilhos ali para que eu pudesse chegar até hoje. Cada parte da sua história tem um valor e não pode ser esquecida no sentido de
ingratidão. Tudo que eu sou, por exemplo, como homem de Deus, como pastor, né, na minha formação, eu devo a minha instrução na Igreja Metodista Adventista. Não tem como apagar isso e dizer a Igreja Adventista, não. Não tem como, é minha história. Eu passei isso, tudo forjou, isso tudo serviu para mim. Mas eu não posso ficar agarrado, na época da Wesleyana, não sei o quê, e lamentando as coisas ruins que aconteceram, ou até glorificando as coisas boas. Não adianta. Eu preciso colocar o passado. Então, se eu quero alcançar o prêmio da minha salvação, se eu quero estar com Cristo na ressurreição dos mortos, eu não posso ficar agarrado ao passado, meus irmãos. Eu não posso ficar agarrado também ao passado de derrota, de pecados já cometidos, que já foram perdoados. Quantas vezes nós já fomos perdoados, pedimos perdão, e nós mesmos carregamos o peso da acusação e da culpa. E ficamos lamentando porque erramos em 1945. Por que nós erramos? Porque eu errei, meu Deus. Eu não devia ter feito aquilo. Meu irmão, você já confessou. Você já confessou para o Senhor. A Bíblia diz que assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim Deus afasta de nós os nossos pecados. Se Deus se esquece dos nossos pecados, porque Ele não vai ficar contabilizando isso, porque em Cristo Jesus eles foram apagados. Por que nós ficamos lamentando o nosso pecado passado? E aí, o que acontece? Devemos esquecer, mas como, pastor? A minha mente não foi programada para esquecer. Minha mente foi programada para guardar. E é por isso que eu sofro. Paulo está nos ensinando aqui a fazermos um exercício de fé. A fazermos um exercício de fé declarando o seguinte: olha, embora eu tenha vivido essas e aquelas conquistas, e embora eu tenha vivido essas e aquelas derrotas, aqueles e esses pecados, embora tudo isso tenha acontecido, estão no passado, e eu vou agora, me lembrando de tudo isso, recordar também que eu tenho um alvo. É como num carro, a gente costuma dizer isso, né? Como no carro, não tem como você ficar olhando para o retrovisor o tempo todo. Você precisa ter o foco maior na sua frente. Por isso que o vidro da frente ele é grande, ele é limpo, não tem uma barreira no meio, não. É bem limpo, que é para você ter a visão da frente, porque a visão da frente é o que vai te garantir chegar no seu destino. Os espelhos do lado são menorzinhos, já reparou? Que é só para você ter referências, para que você não venha se acidentar. Suas referências estão no seu passado, mas o seu foco está no seu futuro. E aí ele diz o seguinte, no versículo 12 ainda: aquilo que também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu tenha alcançado, mas faço o seguinte. O que ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ponto. E avançando. Versículo 13, olha que interessante isso. Versículo 13 vai dizer assim. Deixa eu só achar aqui uma coisa. Versículo 13. Não, 13 não. Dentro do 13, mas faz o seguinte: esquecendo as coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante. E avançando. Deixa eu só achar aqui o avançar que eu tinha colocado aqui. Olha só que interessante. Essa palavra avançando para as que estão adiante, no grego, olha que legal isso, irmãos. No grego é a ideia, avançando, é a ideia de eu estar me esticando. A palavra grega que está aqui é epektomai. Epektenomai. Esquece esse nome. Mas o que significa essa palavra avançar aqui? Significa que você está estendendo o seu corpo na direção de um lugar que você vai alcançar numa corrida. Paulo está usando uma figura de linguagem da cultura grega
para dizer o seguinte: avançando para que estão adiante, é o mesmo de eu dizer assim, eu estou na linha de largada, eu estou me esticando, focando no meu alvo, e eu estou pronto. Quando der o tiro lá, que aponta para eu sair correndo, eu já estou preparado. Eu estou avançando no sentido de que eu estou me estendendo, me esticando, me preparando para a direção, né, daquilo que eu quero alcançar. Ou seja, eu estou nesse exato momento, pronto para correr a corrida e alcançar aquilo que eu pretendo chegar. Olha que interessante isso, irmãos. Ou seja, se a gente usar aqui a metáfora que Paulo está usando da corrida, o que ele está dizendo para nós? Olha, eu estou esquecendo, nesse momento da corrida, eu estou esquecendo os meus treinamentos que foram suados, né? Foi muito treino, foi muita coisa. Estou esquecendo de tudo agora. Por que ele está esquecendo o treinamento? Não é que ele vai esquecer o que ele aprendeu. É que agora ele não pode ficar lembrando dos detalhes do treinamento. Não, quando você for correr. Não, agora ele tem que estar focado no que ele tem que fazer. E o que ele tem que fazer é chegar no alvo, chegar no destino dele. Então, nessa corrida, Paulo se vê nesse momento aqui, né, com sua concentração. A ideia aqui é a ideia da minha concentração. Toda a minha concentração no meu alvo, no meu objetivo, nas coisas que estão diante de mim, nas coisas que estão diante da esfera do meu olhar. Eu não posso ficar agora distraído com alguma coisa que aconteceu, com alguma coisa que está lá atrás, com alguma coisa que está na minha esfera à volta de mim. Não, eu preciso olhar para frente e eu estou agora avançando, aguardando o sinal para que na hora que tocar o sinal eu já esteja pronto. Em outras palavras, ele está dizendo assim, mocinha, eu estou pronto. Eu estou pronto. Se Jesus voltar agora, eu estou pronto. Se ele não voltar, eu estou pronto e estou na corrida. Estou aqui no meio da corrida. Se Jesus não voltar agora, eu estou no caminho aqui, ó. Eu já estou no jeito. É só tocar a trombeta que eu estou, sabe? É essa a ideia. E ele está mostrando isso por quê? Porque ele está focado. Não penso que eu já tenho alcançado, mas faço o seguinte: o que eu faço? Eu me esqueço das coisas que ficam para trás e avançando. O verbo aqui no português está no gerúndio, não é como uma ideia de continuidade. Eu estou aqui avançando para aquilo que está diante de mim. Aí no 14, olha que interessante isso, irmãos. No 14, vai dizer assim: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Ao mesmo tempo que ele está preparado para a largada, ao mesmo tempo que ele esqueceu o passado, conquistas, glórias, triunfos do passado, treinamento, coisas ruins, a dificuldade, o esforço, as disciplinas que ele correu, ao mesmo tempo que ele está esquecendo, ele está pronto para a corrida. E ao mesmo tempo que ele está pronto para a corrida, o texto vai dizer o seguinte, irmãos, 14, prossigo para o alvo. Sabe o que ele está mostrando para nós aqui? A ideia dessa palavra prossigo é o dioco, a palavra dioco, e esse verbo ele tem a ver com fazer correr, ou fugir, ou afugentar escapando. Correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou uma coisa. Gente, é incrível isso, porque mostra que Paulo ele está correndo para alcançar uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Ele está na corrida a fim de alcançar Jesus, que está logo à sua frente. Ele está na corrida, ao mesmo tempo que ele está preparado, ele se vê correndo. Ele se vê em exercício da corrida, em meio à corrida, olhando para Jesus, direcionando todo o seu foco. Correr, aqui o texto vai dizer também que tem a ver com correr com determinação. Alguém que está numa corrida, olhando na direção do ponto de chegada. Percebe, irmãos? Isso fala
da nossa vida. Isso fala do nosso foco. O que está acontecendo à nossa volta não pode ter a capacidade de nos tirar da corrida. Eu já mostrei aqui numa outra mensagem uma ilustração de um louco que saiu numa corrida e tirou esqueci o nome do atleta brasileiro que foi tirado. O cara empurrou ele para fora assim, um padre, um ex-padre aí que empurrou. Vanderlei... Como é que é? Vanderlei Cordeiro. Ele estava na corrida lá na São Silvestre, né? Não, Silvestre não, era Olimpíadas, e ele estava com ele ia ganhar. E aí o que acontece? O cara entra na frente dele, empurra ele para o lado, ele perde alguns segundos, e por causa disso ele perde. Mas ele chega, ele sai do processo, ele volta para a corrida, e ele chega, e no final das contas ele comemora, que ele ganha ainda o bronze, né? E ele corre, e ele chega lá como se ele tivesse ganhado o ouro. Ele tinha tudo para ser o cara que ia reclamar, dizer, caramba, o cara me tirou, se não fosse ele eu ia ganhar o ouro. Não, ele comemora como ouro. Porque ele não ficou preso no passado, alguém me tirou, ele não se viu como vítima, não. Eu consegui chegar no meu objetivo. Eu cheguei onde eu tinha que chegar, entende? Ele está correndo com determinação, e aqui tem a ver com a pessoa prosseguir, disparando na corrida para chegar no objetivo que ela teria. Esse é o foco. E Paulo está nos dando essa direção, porque no versículo 14 diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, o chamado celestial aqui é diferente do chamado ministerial. A maioria das vezes, irmão Rose, que a Bíblia fala de chamada, a chamada não é para o ministério. A chamada é para estar com Jesus. Aquela chamada do vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A chamada do crente para ele estar aos pés de Cristo, para ele estar na presença de Deus, a chamada salvação. E Paulo está dizendo isso, que ele prossegue para o alvo. Pelo quê? Pelo prêmio que eu vou receber. E qual é o prêmio? O chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por causa do chamado que Deus tem para a minha vida, o chamado que Ele me fez por meio de Jesus, quando morreu naquela cruz, por causa desse chamado, eu prossigo para o alvo. Eu não deixo nada impedir que eu alcance a minha salvação. Nem o pecado, nem o passado, nem as conquistas, nem nada nesse mundo vai me impedir de alcançar aquilo pelo qual eu fui chamado. Aí no 15 ele diz, por isso todos os que fomos aperfeiçoados tenhamos esse mesmo modo de pensar. Paulo está dizendo, meus irmãos, pensem desse jeito. Depois ele vai falar, sejam meus imitadores. Pensem assim, porque se vocês pensarem assim, não vai ter um atribulado no trabalho que vai te perturbar ao ponto de você perder a sua fé. Não vai ter uma dificuldade, uma perda na sua vida, uma derrota na vida financeira, não vai ter uma crise que você enfrente no casamento ou em alguma área da sua vida que vai te tirar do teu foco. Não vai ter nada que vai te afastar do objetivo da tua fé, meu irmão. Se nós pensarmos assim, que nós temos um alvo e esse alvo é Jesus, é estar na sua presença, estar glorificando o Senhor com a nossa vida. Se isso for o nosso alvo, irmão, pode acontecer o que é que acontecer. Nós vamos entender tudo como a soberania de Deus na nossa vida. Para muitos, a soberania de Deus, ela não existe. Deus fez a história e Ele escreveu a história. Para muitos a soberania de Deus não existe, não. Para muitos a soberania de Deus, dentro de uma linha teológica, para muitos a soberania de Deus é assim: Deus escreveu a tua história, Mancito. Então você pode fazer o que você quiser, você não vai mudar essa história. Deus escreveu a tua história, você vai viver essa história e acabou. Que aí a gente até chama isso de determinismo. Se Deus falou assim, pastor Alcemir está salvo, o pastor Denis não vai ser salvo. Deus já escreveu essa história. O Denis não vai ser salvo, o Alcemir vai ser salvo. Acabou.
Ele vai ser salvo. Ele pode estar no mundo, pode estar usando droga, fazendo qualquer coisa de louco, mas ele é salvo. Essa é uma teologia determinista. Agora, nós não cremos assim. Nós cremos que a soberania de Deus, ela se manifesta, inclusive, interagindo com as doideiras do homem. E que a história de Deus para a minha vida está escrita no ponto de vista de que Deus já conhece por antemão o que eu vou fazer da minha história. Mas, na verdade, o grande livro de Deus está em branco. E eu estou construindo a minha história na presença de Deus. E se eu submeter a minha vida na presença de Deus, dizer, Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim? O ato soberano de Deus vai lhe conduzir, vai nos conduzir a fazermos a vontade de Deus de forma plena e abençoada, ao ponto que nós estaremos dentro da vontade de Deus. Mesmo quando as coisas aconteçam, mesmo quando situações venham até nós, que às vezes a gente não tem o controle, nós vamos ver a mão de Deus agindo para nos abençoar e nos fazer permanecer naquilo pelo qual Ele nos chamou. Irmãos, se há um propósito de Deus para a nossa vida, eu posso declarar isso com toda a força do meu coração. O propósito de Deus é que nenhum de nós se perca. O propósito de Deus é voltar e encontrar uma igreja lavada, redimida, santificada no sangue de Jesus. E se nós somos achados assim, nós cumprimos o nosso objetivo. Não interessa se teve sofrimentos, teve dores, teve perdas, se nem tudo como a gente sonhava, como a gente queria acontecer, do jeito que a gente queria que acontecesse. O que importa é que no grande dia do Senhor, nós esperamos que estejamos com Ele, experimentando daquilo que Ele já declarou que nós temos que experimentar. Há promessa para a nossa vida. A grande ilustração de tudo isso, irmãos, a grande ilustração de tudo isso é o povo de Deus no deserto. Quantos israelitas ficaram pelo caminho? Quantos murmuraram porque não tinha cebola, não tinha cebola e pimentão, né? Como é que é? Não tinha cebola. Chama de poró lá no deserto. Mas no Egito a gente tinha. Pô, cara, você tinha, mas era escravo, entendeu? Agora você está no deserto, não tem tudo que você quer, não. Mas tem a mão de Deus te guiando, cara. Tem a glória de Deus se manifestando na sua vida. Você não consegue ver isso? E no final, sabe o que vai ter? Uma terra que mana leite e mel. Que é para nós hoje, nessa ilustração, a Canaã celestial. Você está salvo. E se permanecer assim, vai estar com o Senhor na eternidade. Que possamos nessa noite, irmãos, refletir sobre tudo isso, na ótica daquilo que a palavra nos ensina, para que a gente possa, de fato, nosso coração, permanecer guardados e resguardados nas mãos de Deus. Porque aquele que foi dado a Jesus, nenhum deles se perderão. Amém? Se você é de Jesus, você não vai se perder. Se você é de Jesus, você vai permanecer. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que fique complicada a situação do mundo. Mas você não vai se perder porque você é de Jesus. Se o seu foco estiver nele, mais forte você vai se tornar na presença de Deus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar. Vamos falar com Deus.